O inimigo ele vai sempre ter algo para oferecer para todos aqueles que desejam ser usados por Deus. O inimigo ele tem uma oferta para cada um daqueles que decidir servir a Deus. Mas cabe a nós renunciarmos. O Senhor Jesus foi tentado lá no deserto, ele disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Ali pega o Senhor Jesus e leva para o alto do pináculo. Nem todo mundo que está no pináculo está lá no topo. Foi Deus que colocou. Nem todo aquele que está no deserto foi o diabo que colocou. Jesus foi conduzido, levado pelo Espírito Santo ao deserto. E foi levado ao pináculo, lugar alto, pelo diabo. Muitas vezes o inimigo ele vai elogiar, ele vai massagear o nosso ego, querendo que nós ocupamos posições que não tem nada a ver com o nosso chamado. E ele diz: se prostrares, me adorares, quando o diabo diz para Jesus: se prostrares, me adorares, tudo isso eu vou te dar, tudo isso eu vou entregar nas tuas mãos. E às vezes essa tem sido a oferta tentadora para muitas pessoas. E através das respostas, através das atitudes que tem aceito essas coisas, tem perdido a presença do Espírito Santo. Assim como nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, a evidência, um barulho, é orarmos em língua, a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então aqui Sansão, quando ele não teve aqui a presença de Deus sobre a vida dele, a presença do Espírito Santo, ele achando que tinha força, ele achando que tinha ainda a presença, mas não tinha mais. Nós sentimos com evidência nesse barulho de orar em línguas quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo ele sai, ele se afasta em silêncio. E muitas vezes a pessoa já perdeu faz tempo e não percebeu ainda que perdeu, assim como Sansão. Mas Deus quer que nós tenhamos uma vida dedicada, consagrada a Ele e renunciar. Então não é porque às vezes você está passando no deserto, porque foi o diabo que colocou no deserto, não é porque está passando no deserto uma dificuldade, um problema, uma escassez, um impedimento. Muitas vezes é Deus nos provando, nos purificando, nos treinando, nos mostrando que nós temos capacidade, que nós temos amor pela palavra, pela presença do Espírito Santo e que nós vamos renunciar, nós vamos dizer não às propostas do inimigo para nossas vidas, assim como o Senhor Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, para renunciar às propostas, para renunciar às ofertas que o inimigo tinha para fazer para Jesus. Então Jesus lá no deserto é tentado, mas ele resiste à tentação. Ele suporta as tentações e ali no momento oportuno o Senhor enviou os anjos para servi-lo. É o que o Senhor vai fazer na tua vida. Permaneça firme, fiel, leal à palavra do Senhor, ao teu chamado, ao teu ministério. Que o Senhor Jesus vai enviar os anjos para te servir também. O Senhor Jesus vai enviar o recurso que você precisa, aquilo que você está necessitando, vai saciar a tua fome, saciar a tua sede física, material, profissional, empresarial. O Senhor vai te sustentar, Ele vai te abençoar. Então o diabo ele sempre vai ter algo para oferecer para todos aqueles que decidem ser usados por Deus. E ainda, Sansão ele julgou Israel por 20 anos. O diabo ele não é repreendido pelo tempo que nós temos de crente, mas pelo tempo que nós estamos em consagração, o tempo que nós estamos de renúncia, o tempo que temos de prática da palavra de Deus. É o que nós vemos aqui na vida de Sansão. 20 anos ele julgando, 20 anos ele reinando, 20 anos cheio de força e vigor. Mas o inimigo não teve medo porque ele estava reinando. O inimigo não teve medo porque ele tinha força. O inimigo viu uma brecha, o inimigo teve uma legalidade para entrar e destruir a vida dele. Ali, a princípio, furando os olhos físicos, é uma das coisas que acontece quando nós desviamos do caminho, quando nós desobedecemos, os nossos olhos são vazados, são furados, nossos olhos espirituais, nós passamos a não enxergar o risco, não enxergamos o perigo, perdemos a noção do perigo.
E ali Sansão, então, perdeu ali a visão física. E nós perdemos também a visão espiritual. É o que aconteceu ali com Sansão. Então, fisicamente, Sansão ele foi homem, né, o homem mais forte da terra. O homem mais forte ali é considerado o homem mais forte. Mas olha só, mas espiritualmente, de caráter, de domínio próprio, foi um dos mais fracos da história bíblica. Não adianta ter um nome, não adianta ter uma posição se não tiver, né, espiritualmente bem, se não tiver um caráter, se não tiver domínio próprio. O nome por si só não adianta. Não adianta ser chamado de irmão, de irmã, de quer o que for. Não adianta ser chamado de crente, de cristão. Mas se nós não tivermos o caráter de Cristo, não tivermos o domínio próprio, não tivermos bem espiritualmente, seremos o mais fraco. Então aqui fisicamente o homem é forte, mas e a vida espiritual? E o relacionamento com Deus? E a obediência com Deus? Um dos mais fracos. Às vezes você pode ser uma pessoa que às vezes as pessoas olhando e disse, não tem talento nenhum. Não tem capacidade, não vai conseguir chegar nessa posição, não vai conseguir, né, essa profissão, não vai conseguir se encaixar, não tem vaga aqui para você, não tem espaço aqui para você. Não tinha vaga, não tinha espaço para aquela mulher do fluxo de sangue. Mas ela foi por baixo, foi sendo pisada. Jesus não parou porque ela estava sendo pisada, não parou porque ela estava se arrastando, não parou porque ela estava sangrando, mas ele parou porque ela tocou nele. É o que o Senhor Jesus quer que nós façamos, que nós tocamos nele, que nós chamamos a atenção dele pelo toque. Quantas pessoas ali diz a palavra, né? Que os discípulos dizem, Senhor, a multidão te aperta. Não é porque nós estamos apertando Jesus, constrangendo, não é porque nós estamos esbarrando em Jesus, não é porque nós estamos apertando, mas é pelo toque. O Senhor Jesus jamais vai parar porque estamos sangrando, jamais vai parar porque estamos nos arrastando, não vai parar porque nós estamos no ambiente onde Ele está, mas Ele parou porque ela tocou nele. E aqui nós vemos isso, né, na vida de Sansão. Ao contrário, a presença se ausentou, se afastou dele, porque ele parou de tocar, ele perdeu a comunhão com Deus. E Deus quer ter comunhão conosco. Então, um homem forte, fisicamente. O inimigo não tem medo da nossa força, da nossa posição física, mas da nossa posição e caráter de cristão, nossa posição e caráter de Cristo. É praticar aquilo que o Evangelho nos orienta. É isso que repreende, é isso que afasta o inimigo de nossas vidas. Então, cometer pecado e fazer, né, como aqui Sansão, que comete pecados, é fazer uma terrível plantação para o futuro. E a conta chega, os frutos chegam, a época de ser colhido.